Imagine que você passasse mais de 24 horas com alguém, com um amigo, com um irmão, e que isso se prolongasse por vários dias com um único objetivo, vocês dois, levar a evangelização. Afinal, o que esta pessoa que te acompanha descobriria mais sobre você? E como você se comportaria diante das descobertas em relação a esta pessoa? Como seria a dimensão do amor vivido entre vocês dois? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos juntos mais um dia meditar com a palavra do Senhor. Hoje, festa de São Lucas, este grande evangelizador, este homem que tem um carinho especial nas suas palavras, porque de certa forma ele foi aquele que conversou ali com Nossa Senhora. Provavelmente possa ter entrevistado, passado alguns dias com ela para pegar aquilo que são as referências da infância de Jesus. São Lucas também foi um pintor. Temos obras a qual nós vemos a pintura de Nossa Senhora. Falamos deste homem que também esteve próximo de São Paulo, também colheu dele ali também os seus testemunhos. Sem dúvida, um grande evangelizador. Agradecemos a ele por ser esta fonte de sabedoria para todos nós e da revelação de Deus. Bom, quero pegar nada mais, nada menos, lógico, do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Diz assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. É como que o Senhor quisesse multiplicar a sua presença. Então ele enviou embaixadores, representantes dele, que foram aonde ele gostaria de ir. Foi enviado 2 a 2. E aqui está o ponto que eu quero trabalhar com vocês no dia de hoje. Ele poderia ter enviado 3 a 3, 4 a 4. É lógico que enviando 2 a 2 ele alcançaria mais regiões. Mas como nós sabemos, também ele poderia ter escolhido o maior número de discípulos, porque a multidão que o seguia era grande. Mas havia sempre ali, naqueles processos que Jesus fazia, um segredo. Primeiro, essa convivência 2 a 2. Quem é casado sabe muito bem o que é conviver duas pessoas, conviver esses 2 a 2, quando você começa a descobrir a beleza e as fragilidades daquele outro. E quando isso é intenso, nós hoje temos aquela dimensão que numa relação de casal, de marido e mulher, alguém sai, vai trabalhar, tem horários diferentes, não consegue muitas vezes ficar o dia todo. Vivemos algo assim fora do padrão, agora com a pandemia, e por isso apareceram até muitas dificuldades, mas também encontrei outros casais que realmente renovaram a escolha de amor durante esse tempo de pandemia, porque se descobriram ainda mais preciosos um para o outro nesse tempo. Isso também é bonito. Às vezes se enfatiza sempre o lado ruim, que as separações, os números de muitas vezes de agressão que aumentaram por causa da pandemia, dessa convivência maior. Mas sem dúvida, é também um desafio conviver mais tempo. Nós aqui como comunidade, diversas vezes testemunhei isso com você, nós saímos, não de 2 a 2, até por um sentido de prudência, porque o número de homens é bem menor do que o número de mulheres na nossa comunidade. Então, por uma prudência, vai um homem, geralmente 2 meninas. E assim se tem aquela convivência. E você vê muita graça. Então, eu narrei muitos acontecimentos, coisas extraordinárias que foram acontecendo quando eles saíram sem nada de casa, a providência de Deus, a abundância, mas também teve as suas dificuldades. E as dificuldades muitas vezes acontecem a nível relacional, porque existem as diferenças. E aquelas diferenças são aquele toque que cria a superação um do outro. Então, vamos dizer assim, tem pessoas que não tinham a mínima dificuldade de dormir na rua se não conseguisse acolhido, mas tinha outros que tinham dificuldade. E às vezes no trio,
Um tinha dificuldade e os outros dois não. Mas você precisava pensar naquele que tinha uma dificuldade a mais. Um queria ir para a direita e os outros dois queriam para a esquerda. Às vezes, um queria para a direita, outro para a esquerda e outro não queria dizer para onde ia. Um achava que deveria ir para a cidade vizinha e o outro achava que deveria ir para Brasília. Acontecia esses atritos, um era impaciente, então às vezes que recebia um não, um queria colocar fogo lá, né, como queriam alguns dos apóstolos, né, colocar fogo naquele lugar porque não queriam acolher, e outro entendia com muita simplicidade. Acabava que um completava o outro, mas descobriam as debilidades e descobriam também as complementariedades. E aqui está o segredo, é descobrir na relação que eu estabeleço. Por exemplo, muitas das nossas relações são intensas no trabalho, porque o trabalho às vezes é 8 horas, alguns passam até 10, 12 horas no trabalho. E ali você tem uma convivência às vezes maior que você tem em casa. E você encontra essas debilidades. E vocês sabem quantas vezes é difícil os ambientes de trabalho, porque tem pessoas às vezes que pensam muito diferente de nós. E aí está, construir a comunhão com pessoas que pensam diferente e às vezes têm propósitos diferentes. E aí o que acontece? Aquela alma que entende que Deus não faz nada por acaso, mas existe uma providência, ele pode ver naquela fragilidade do outro uma oportunidade de crescimento das virtudes. Ele pode ver naquela fragilidade algo que Deus está pedindo, que pode ser um passo de amor para aquela pessoa, porque às vezes aquela que é tão frágil, às vezes agressivo, é sinal que muitas vezes não se sente amado e por isso não pode dar amor, porque não recebeu amor. Então, um ato de aproximação, um ato de olhar. Uma vez conversando com uma pessoa e ela estava vendo as várias coisas que ela deveria fazer, atos que ela deveria melhorar no trabalho. E aí foi interessante que no momento de oração, Deus falava com ela assim: eu quero que você ame as pessoas. E aí ela começou a entender que não era tanto o que deveria fazer no trabalho, afinal tinha várias exigências, principalmente com o cargo que ocupava, mas era o ato de cuidar, porque muito mais do que fazer, e Jesus poderia promover o fazer e dar resultados, ela deveria cuidar das pessoas. E olha, gente, é tão bonito, eu conheço várias pessoas que além de trabalharem, eu acho que a coisa mais bonita que elas fazem no trabalho é cuidar dos outros. Elas cuidam, elas olham, elas pastoreiam. Isso é de uma beleza incrível, mas por quê? Ela olha para aquela debilidade daquela pessoa e ela não murmura, ela não grita contra a pessoa, ela não reclama, mas ela descobre que precisa fazer algo para aquela alma, que precisa ir ao encontro dela e amar. E ela se sente satisfeita e feliz de fazer aquilo. Muito mais do que se tivesse talvez corrigido e fosse somente problema de trabalho. O que se observa é que quando você cuida de uma pessoa, aquela pessoa ela também responde melhor ao trabalho. Até os empresários já entenderam isso. Às vezes o empresário cuida dando uma academia, dando um divertimento, dando tantas outras coisas, dando apoio psicológico, porque eles perceberam, não porque eles são bonzinhos na maioria das vezes, até que vários são bons, mas principalmente perceberam que esse cuidado gerava resultado. Mas nós temos algo muito mais do que procurar resultados, de gerar lucro. Nós queremos gerar salvação, queremos trazer a salvação às almas. Então, o cristão ele vai além daquele trabalho. E a mesma coisa se dá na relação familiar. Nós precisamos. E às vezes, meus caros, esses momentos que nós vamos saindo com aquele outro, escolhe um dia fazer uma missão com uma dessas pessoas. Se aquela pessoa quiser. Às vezes não precisa nem ser uma missão religiosa, não. Pode
dá aquela esperteza humana, né? Convida ela lá para ir lá no Moinho, na nossa comunidade, na favela do Moinho, lá na Cresce, lá do Moinho, que tem um trabalho maravilhoso, lá em Taipas, lá nas nossas casas de acolhida de Piracicaba, para fazer um trabalho social. Você vai ver, quando você partir com ela 2 a 2 para a missão de só fazer ela conhecer lá, você vai ver como que aquelas pessoas são tocadas. Porque Ele vai fazendo com que você se torne essa complementariedade na vida dele e sutilmente levando essa pessoa para Deus. Pense que às vezes você tem uma grande missão aí perto de você e ainda você não percebeu. Tem vários lugares assim. Se fosse você, ainda não conhece a comunidade, tem algumas pessoas, aproveita. A gente tem vários trabalhos sociais. Leva essas pessoas para esses trabalhos sociais, porque eles são encantadores por si. Ajudar o outro salva vidas, não do outro, às vezes as nossas, tá bom? Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para mais uma meditação.